Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente tem algumas coisas pra conversar, cara. Eu pretendo fazer muitos vídeos iguais a esse, conversando. Como eu sabia que eu não tinha ainda anunciado em nenhum lugar sobre o meu canal, nem nada, eu sabia que não iam ter perguntas antes, né, de lançar o canal de volta e tal. Mas eu sei já que vai ter muita dúvida a meu respeito. Por quê? Quando eu começo a me chamar no masculino, quando eu começo a falar de uma forma que a pessoa fica meio tipo... Ué, como assim? Calma aí. Daí chegam as perguntas e eu já tô muito acostumado com isso. E então eu decidi fazer antes que qualquer outra pessoa pergunte. Eu mesmo vou falar sobre algumas coisas aqui nesse vídeo. Vou conversar com vocês a respeito disso. E vocês vão ter que me aguentar com essa touquinha, porque o meu cabelo tá muito... Não sei, sabe? Não estou gostando. Então eu botei um negócio aqui, ó. A gente finge. Tá frio pra caralho mesmo, então, como algumas pessoas que já me conhecem pelo Instagram, ou então meus amigos e tal, sabem que eu faço maquiagem. Então eu já imaginei que iam ter muitas perguntas a meu respeito, assim. Quando eu começasse a postar vídeo de maquiagem, quando eu começasse a ser eu. Então eu separei já algumas coisas que eu sei que a galera costuma se perguntar. E eu acho muito legal a gente iniciar esse papo aqui logo no começo do canal também, porque eu vou vendo o feedback de vocês, vou vendo as respostas, as perguntas, o que vocês quiserem conversar a respeito, pra eu fazer outros vídeos, falando, às vezes, falando mais sobre uma questão específica, sobre alguma coisa específica que não venha pela minha cabeça, porque eu acho que eu tava falando isso, né, que eu vou começar a postar muito vídeo de maquiagem, postar muita coisa e tal, e eu tenho esse meu jeitinho muito garota, e isso gera muitas dúvidas, porque daí eu tô aqui, garota, voz considerada de garota, corpo, rosto, roupa, fazendo maquiagem, e daí eu chego e falo que eu sou um machão, né, que no caso eu não falo isso, porque eu não sou, mas daí eu chego e falo no masculino, por exemplo, e daí isso, tipo assim... ou assusta as pessoas, ou gera muitas dúvidas, ou então a pessoa simplesmente ignora e finge que eu não falei desse jeito e continua me tratando no feminino, e continua achando que eu sou uma menina. Então a gente já começa por aí. Eu não sou uma menina, eu sou um homem trans. Agora na sua cabeça pode estar gerando algumas dúvidas. Ah, mas né, tipo assim, gente, pra mim até é difícil juntar essas perguntas, esses pensamentos e ficar me questionando pra conseguir responder, até porque pra mim uma coisa não bate com a outra, já é muito óbvio, sabe? Mas é porque eu que tô vivendo isso, né? Então eu sei que é mais fácil e algumas coisas podem dificultar pra outras pessoas se não é a sua realidade, principalmente, sei lá, gerar alguma dúvida e tal. Enfim, eu vou tentar adivinhar, tá? O que a minha existência aqui pode gerar de dúvida pra você e baseando nas coisas que eu já ouvi, já me perguntaram e já falaram a meu respeito e já me questionaram. Eu até fiz umas anotações aqui pra conseguir falar melhor sobre isso. Gente, eu sou um homem trans, eu me identifico como homem. Tem um vídeo aqui no meu canal, de 2 anos atrás, eu acho, em que eu falo que eu sou um homem trans e tudo mais, só que eu ainda não tinha... naquela época eu tava numa época muito conturbada. Acho que o primeiro vídeo que eu lancei aqui agora, recentemente, eu já falo sobre isso um pouquinho, né? E não vou entrar muito dentro desse assunto ainda, porque não sei se vocês querem saber a respeito, mas tava numa época difícil, assim, eu ainda não tinha me descoberto totalmente, eu ainda não tinha entendido muita coisa, que agora eu entendo, que ainda falta bastante também pra eu descobrir, tenho certeza que ainda vai ter muita jornada por aí, mas agora eu consigo me entender melhor, sabe? Eu consigo ter esse background aí pra poder responder algumas coisas desse tipo, por exemplo, porque eu também me entendo agora, né? E eu sei do que eu tô falando a meu respeito. Eu me descobri há uns 6 anos atrás, eu acho. Sempre tive uma dúvida na minha cabeça, sempre tive uma... Quem é trans sabe... aquela dúvida, aquele incômodo. Eu demorei um pouco pra me identificar, pra aceitar quem eu sou e tudo mais. Mas principalmente, acho que um dos meus maiores problemas, e é aí que a gente também já entra nas perguntas que as pessoas costumam me fazer e nas coisas que ficam rondando aí a cabeça das pessoas quando elas me veem e tudo mais, é justamente isso. Também foi um problema pra mim, pra eu entender, sabe? Foi difícil pra eu entender. Que é o fato de que eu sou uma pessoa super feminina. E depois que eu comecei a me abrir mesmo, entender e falar, meu, isso não tem nada a ver, e a compreender melhor, eu vi que eu prefiro muito mais comprar roupa na ala feminina das coisas, porque eu acho que é muito
mais interessante, muito mais legal, e que eu tenho um monte de gostos e de coisas que são consideradas femininas pelas pessoas. E isso foi difícil pra eu entender, até eu conseguir me olhar no espelho e falar, beleza, eu sou sim um homem. Entender isso de mim, eu posso falar isso pra mim. Tá tudo bem, eu sou. Só que eu não sou porque as pessoas vão esperar que eu seja, sabe? Não é só porque eu entendi que eu sou um homem, que eu sempre fui. Não é por isso que eu preciso agora sair amanhã, ir lá em alguma loja, começar a comprar um monte de roupa masculina, deixar de gostar do que eu gosto. Amanhã eu começo a minha testosterona. Dentro da minha cabeça, de anos atrás, e ainda, infelizmente, dentro da cabeça de muita gente, até hoje, quando você se identifica como um homem, quando você percebe que você é um homem ou que você é uma mulher, as pessoas já têm padronizado na cabeça delas que, beleza, então, né, a partir desse momento, como eu vou te chamar no masculino, você vai estar, né, parecendo o que a gente identifica como um homem. E qual é o problema disso? O problema disso é que, na verdade, o que é ser homem, né? E o que é ser mulher? É muito mais do que a voz, é muito mais do que o corpo, é muito mais do que a roupa. E a gente precisa começar a desmistificar essa coisa na nossa cabeça de que existe um corpo de homem e um corpo de mulher, uma voz de homem, uma voz de mulher, roupas de homem, roupas de mulher, porque na verdade isso tudo é uma coisa completamente criada. Aquilo entra na nossa cabeça desde que a gente é criança e a gente começa a agir da mesma forma e a gente passa para os nossos filhos e para as pessoas próximas e acaba que isso se torna o comum e não é verdade. Eu acho que acho que eu já posso entrar aqui, né, então dentro desse diálogo, assim, não é certo, não é normal, não é certo a gente falar que aquela pessoa é um homem trans porque nasceu no corpo errado, corpo que não é seu e tal, e na verdade não, eu nasci no meu corpo, então se eu tenho peito, o meu peito é de homem. Acho que tá na hora da gente conseguir desvencilhar toda essa história que criaram pra gente. Porque não existe isso do meu rosto, ele ser um rosto de mulher. Meu corpo é um corpo de mulher. Não, meu corpo é o meu corpo. Eu sou um homem, então esse corpo aqui é um corpo de homem. E também isso funciona com a voz e tudo. Se eu não sinto necessidade de mudar, fazer minha voz ficar mais grossa, isso não significa nada. A minha voz continua sendo a voz de um homem, mesmo que ela seja fina, que as pessoas considerem que isso seja de mulher. Eu ainda sou um homem. E essa minha voz é de homem, porque eu sou um homem e eu tô falando com essa voz, então é isso. Então, acho que isso é o que mais as pessoas se confundem mesmo, isso é o que mais gera aquela coisa difícil, assim, e que acho que por eu viver com isso, né, por eu ter que sempre responder essas perguntas, sempre tentar explicar pras pessoas e tal, pra mim já é muito mais fácil eu entender tudo isso. Voltando no início que eu falei, por que eu ia conversar sobre isso e tudo mais, porque eu ia começar a fazer maquiagem e as dúvidas iriam surgir, as pessoas não iriam saber como me tratar e qual é o pronome que eu prefiro e tudo mais. Então eu já queria deixar isso, assim, conversar a respeito disso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Independente se eu estiver usando batom, se eu estiver fazendo uma maquiagem, se eu estiver falando super garota, eu continuo sendo um homem. E tá tudo bem se isso te confunde um pouco. Eu acho que o importante é a gente estar aberto e tentar ir compreendendo e mastigando isso, porque essa visão que a gente tem de olhar pra uma pessoa e na mesma hora identificar ela como menina ou menino só porque a voz dela é considerada feminina ou considerada masculina, do rosto, da aparência, do corpo. E quando a gente entra nesse mundo aí e na verdade entende que, tipo assim, que não existe mais isso, não precisa mais existir. Existem muitos homens trans que não usam testosterona. Falar sobre isso é muito doido, porque é uma coisa que eu prolongo muito pra falar, sabe? Porque eu tenho muita preguiça das coisas que eu vou ter que ouvir. Então eu sei que se alguém de fora da minha bolha, nesse exato momento, estiver vendo esse vídeo, não vai estar, provavelmente nem vendo até o final aqui e já vai estar comentando bosta, e porque é uma conversa que a gente precisa ter. E é uma conversa que a gente precisa conversar muito pra gente começar a desmistificar essas coisas na nossa cabeça, começar a desconstruir as coisas na nossa cabeça. Isso ainda tá muito no início, as pessoas ainda vão precisar de muito tempo pra entender. Quem não tem a mente aberta logo de primeira, quem ainda tá muito preso em todos os padrões da sociedade, em todos os padrões mentais, em todas as jaulas mentais, ainda vai demorar muito pra conseguir entender o que eu tô falando, sabe? Pra conseguir absorver o mínimo. A gente passou toda a nossa existência
né? A humanidade passou a sua existência configurando essas coisas e colocando elas em quadradinhos e falando isso é isso, isso é isso. Então, daí as pessoas chegam agora e falam, olha, isso aí que você criou, né, que todo mundo criou, não existe. E não é assim. Não é mais. Entendeu? Não é, nunca foi. Mas você, né, a gente criou essa baboseira, então tome, lide com isso, que não é assim. E isso gera uma revolta muito grande. É muito difícil você aceitar que a realidade que você tá acostumado não é real. Enfim, gente, eu acho que esse vídeo tá bom, né, pra um começo, sim, já deixar estabelecido, sim, pra entender melhor. Se você aqui é novo no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez e tudo mais, você vai ver outros e você vai ver eu sendo super feminino e até falando, usando pronomes femininos, às vezes falando no feminino e usando um dialeto, assim, uma coisa e tal, e usando roupas e tendo a minha voz, meu rosto, tudo que você considera que é de uma mulher, mas não é, tá bom? Tem muito mais coisa pra conversar, mas daí também vai depender do feedback de vocês, porque daí é melhor pra eu conseguir, eu vou ler os comentários e vou ver. Então deixa seu comentário aí se você tiver. Provavelmente eu vou usar os comentários desse vídeo pra fazer outros vídeos, pra conversar sobre outras coisas. Tem um leque de coisas pra conversar a esse respeito. Eu só quis abrir pra falar coisa mais assim, que é a coisa que gera mais dúvida, mas gera coisas na cabeça das pessoas. As pessoas ficam confusas e não sabem como é que elas se portam comigo, como é que elas falam e o que significa isso. Então eu acho que falar só sobre isso nesse vídeo tá bom. Então é isso. Um beijo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Gente, dá like e comenta se você puder, porque o like e o comentário é muito, muito, muito importante. E ativa o sininho, porque daí você vai receber as notificações de outros vídeos, próximos vídeos, e aí a gente vai ver muitas coisas, cara. Quero botar tudo que eu gosto aqui nesse canal. E as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Daí me segue lá no Instagram também, porque eu vou estar sempre postando stories e fotos de maquiagem. Ai, é difícil dar tchau, assim. Dá vontade de ficar falando várias coisas. Nossa. Se eu deixasse isso aqui ligado, meu amor, ia ter, assim, umas 6 horas de vídeo conversando. Beijo, gente, e até a próxima.